Nos anos 1980, em uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos, surgiu um lugar que prometia ser o paraíso para as crianças. A pizzaria Freddy Fazbear era um restaurante temático, repleto de jogos, comida e, claro, os animatrônicos. Figuras mecânicas que cantavam, dançavam e interagiam com o público. No centro de todas as atenções estava Freddy Fazbear, um grande urso animatrônico com chapéu de cartola e microfone, que liderava as apresentações diárias. Freddy, ao lado de seus amigos, Bonnie, Chica e Foxy, tornou-se rapidamente o favorito das crianças. Com sua voz amigável e aparência acolhedora, ele parecia ser o sinônimo da diversão inocente. Mas por trás de seus olhos grandes e luminosos, havia algo mais, algo que ninguém, nem mesmo os criadores do restaurante, poderia prever. O restaurante era um sucesso, mas, com o tempo, começaram a surgir rumores. Histórias sussurradas pelos corredores escuros, contadas pelos funcionários do turno da noite. Diziam que, após o fechamento do restaurante, os animatrônicos continuavam a se mover. No início, eram apenas suposições. Uma câmera de segurança que capturava movimentos estranhos, um som distante de risadas quando o restaurante estava vazio. No entanto, os rumores assumiram um tom mais sombrio quando crianças começaram a desaparecer. As investigações não levaram a lugar algum, e o caso foi arquivado como um mistério não resolvido. Mas, para aqueles que ainda trabalhavam na pizzaria Freddy Fazbear, a sensação de que algo muito errado estava acontecendo dentro das paredes do restaurante era inegável. A verdadeira face de Freddy Fazbear se revelava nas noites silenciosas, quando o restaurante fechava suas portas para o público. Durante o dia, Freddy era o urso simpático, o ídolo das crianças. Mas à noite, quando as luzes se apagavam, ele se transformava em algo muito mais sinistro. Era nas primeiras horas da madrugada que Freddy começava a se mover. Seus passos eram lentos, calculados, ecoando pelos corredores vazios. Seu objetivo era claro: encontrar qualquer um que tivesse a infelicidade de estar dentro do restaurante. E, com o passar do tempo, ficou claro que ele não estava sozinho em sua caçada. Bonnie, Chica e Foxy seguiam seus passos, como uma matilha à espreita de suas presas. Os guardas noturnos, contratados para vigiar o lugar, eram os mais vulneráveis. Trancados em uma sala com câmeras de segurança que mal captavam a escuridão dos corredores, eles eram a última linha de defesa contra o que quer que estivesse à solta. As noites eram longas e aterrorizantes, e poucos conseguiam completar uma semana de trabalho sem perder a sanidade. O que poucos sabiam era que Freddy Fazbear não era apenas uma máquina. Dentro dele havia algo mais, uma força sombria, uma alma atormentada que o movia com uma intenção sinistra. A verdadeira origem dessa presença maligna está ligada aos acontecimentos trágicos que marcaram a história do restaurante. Freddy e seus amigos animatrônicos estavam possuídos pelos espíritos das crianças desaparecidas. Crianças que nunca foram encontradas, cujas almas estavam presas dentro das carcaças metálicas dos robôs. E Freddy, como o líder, carregava em si a maior parte dessa dor e raiva. Ele não era apenas um guardião do restaurante. Ele era o guardião das almas atormentadas que habitavam aquele lugar. Cada noite, Freddy Fazbear cumpria seu dever sombrio, não por vontade própria, mas porque estava preso em um ciclo de vingança e dor. Ele não conseguia escapar do destino cruel que o ligava eternamente à pizzaria Freddy Fazbear. E qualquer um que ousasse entrar no restaurante à noite estava destinado a se tornar parte desse pesadelo. Em uma noite sem luar, um novo guarda noturno foi contratado. O nome dele era Mike Schmidt. Diferente dos outros, ele estava determinado a entender o que realmente acontecia no restaurante. Armado com coragem e uma curiosidade perigosa,
ele decidiu enfrentar os animatrônicos. No começo, tudo parecia normal. As primeiras horas da noite passaram sem incidentes, mas, conforme o relógio se aproximava das 3 da manhã, ele começou a ouvir os sons. Passos pesados, risadas distantes e, finalmente, a música suave de uma caixinha de música, que se tornava cada vez mais alta. Freddy estava se aproximando. Mike, com o coração disparado, olhava as câmeras freneticamente, tentando localizar o urso animatrônico. Mas Freddy era astuto. Conhecia cada canto do restaurante, cada ângulo cego das câmeras. E quando o guarda finalmente o viu, era tarde demais. Freddy estava parado na porta, seu olhar vazio fixo no do guarda. No último momento, quando tudo parecia perdido, Mike fez algo que ninguém tinha feito antes. Ele falou, não com medo, mas com compaixão. Ele pediu desculpas, não por si mesmo, mas pelas almas que estavam presas dentro do restaurante. E, por um breve momento, Freddy hesitou. Dentro de seu peito metálico, algo se acalmou. A raiva que o movia diminuiu e, por um segundo, Freddy se transformou numa máquina avariada, um reflexo daquilo que foi no passado. Mas o ciclo de dor era muito forte. Freddy não podia parar. E enquanto a última imagem do guarda desaparecia das câmeras, o restaurante voltava ao seu silêncio habitual. Depois de um tempo, a pizzaria Freddy Fazbear foi fechada, mas a lenda de Freddy sobreviveu. As histórias do restaurante abandonado, dos animatrônicos que se movem à noite, se espalharam pela cidade e além dela. Alguns dizem que o espírito de Freddy ainda vaga pelos corredores, guardando os segredos de um passado sombrio. Outros acreditam que ele finalmente encontrou paz. Mas uma coisa é certa, Freddy Fazbear é mais do que um personagem de jogo. Ele é uma lenda, uma história de dor, vingança e mistério, que continua a assombrar aqueles que ousam lembrar. E assim, Freddy Fazbear se tornou um símbolo eterno do terror. Uma presença que não pode ser apagada, um guardião das sombras que sempre estará à espreita, esperando que a noite caia novamente. Bem, chegamos ao fim da história do icônico Freddy Fazbear. Pedimos a gentileza de se inscrever no canal, de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Se quiser saber mais sobre os outros personagens do universo Five Nights at Freddy's, avise-nos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.